exame de vocês não vai cair filosofia do direito, sociologia do direito, teoria geral do direito, psicologia jurídica, antropologia jurídica, outras disciplinas, história do direito, disciplinas que são chamadas disciplinas propedêuticas. Isso não cai, caem apenas as disciplinas técnicas. Então, o estudo para vocês, evidentemente, né, para a prova da ordem, para essa prova da ordem, tem que ser exclusivamente nessas disciplinas. Ainda que as disciplinas propedêuticas sejam absolutamente fundamentais dentro de um curso de direito, você conseguir estudar e trabalhar com a base é algo absolutamente necessário para você conseguir entender depois as disciplinas ditas técnicas, né, refletir sobre essas disciplinas, mas no exame de ordem, a ordem acabou adotando uma perspectiva, digamos assim, um pouco mais técnica, um pouco mais, talvez, legalista, adotando apenas no seu exame ou privilegiando apenas essas disciplinas. Isso é bom, se isso é ruim, a gente pode discutir num outro espaço depois. Essas são as disciplinas, esse é o estudo que vocês têm que fazer. Primeira fase, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro, pessoal, selecionar uma bibliografia objetiva. Não adianta agora querer estudar direito constitucional pelo canutilho. Para essa fase aqui, não adianta você pegar lá as 1.600 páginas. Eu, na graduação, evidentemente que indico essa bibliografia. Você quer estudar direito constitucional, aprender direito constitucional, pega uma bibliografia mais rica, mas nesse momento a bibliografia tem que ser uma bibliografia objetiva. Né? As anotações de um bom professor, se vocês tiverem um bom professor na faculdade, vale a pena pegar essas anotações. Exemplo, eu tive na faculdade 2 grandes professores, o professor Faquim, de Direito Civil, o professor Gedial. Evidentemente que eu estudei boa parte quando eu fui me preparar para o meu exame, evidentemente que eu estudei pelo caderno também desses professores. E também, né, por uma bibliografia bem objetiva, uma bibliografia direcionada para concurso, para exame de ordem. Não cabe aqui fazer indicação específica de cada uma delas. Se vocês amanhã depois fizerem aqui o nosso curso, os professores indicam especificamente cada professor indica uma bibliografia objetiva, mas é importante que vocês trabalhem com uma bibliografia bem objetiva, centrada para exame de ordem, para concurso público, porque é isso que vai ser cobrado na prova de vocês, ou pelo menos 95% do que vai cair na prova de vocês é esse direito mais técnico, mais, digamos assim, com um perfil um pouco mais legalista, formalista. Infelizmente é o que acaba caindo nos exames de ordem. Além da bibliografia objetiva, além dessa anotação de bons professores que vocês tiverem na faculdade, além de uma bibliografia que vocês eventualmente têm costume de consultar e trabalhar, texto de lei. Posso afirmar, ainda que seja a FGV, que vai fazer a prova de vocês, que é uma instituição séria, que está se preocupando em fazer uma prova um pouquinho mais, digamos assim, aberta, um pouquinho mais interessante, um pouco mais inteligente, vou dizer para vocês, algo em torno de 50% da prova de vocês vão resolver com texto literal de lei. Então, no estudo particular de vocês, separem ali 1/4, 1/5 do tempo de vocês para fazer leitura de legislação. Eu, evidentemente, não falo isso para os meus alunos de graduação, quando eu estou dando aula, falar, olha, leia texto de lei é uma redução gigantesca, né, do que é, por exemplo, o direito. Mas, de qualquer forma, no exame de ordem, 50% da prova vocês matam com texto literal de lei. Pessoal, trabalho aqui no curso há 10 anos. Dou aula para concurso e para exames de ordem há algo em torno de 10 anos. E é impressionante. Fazendo análise estatística das últimas provas, dos últimos concursos, é impressionante como eles cobram texto literal de lei. E sabe por quê? Porque o avaliador tem medo da sua questão ser impugnada. O sujeito fez 10 questões. Das 10, 9 foram impugnadas. Das 10, 9 foram anuladas. Esse sujeito é um inimputável. Para não correr o risco da inimputabilidade, o que ele faz? Texto literal de lei. Ou procura, né, mudar algumas palavras, né, dar o mesmo sentido, mas acaba cobrando o texto literal de lei. E tome cuidado, porque isso é a pior questão. Né? O avaliador muitas vezes troca o poderá pelo deverá, então também ler com bastante atenção. Ler a Constituição, ler os códigos, né? Ler os principais microsistemas, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei do Inquilinato, né? Isso é muito importante. Uma outra observação.
vem caindo em concurso, em exame de ordem, o que a gente pode chamar hoje de direito jurisprudencial. Não é só o legislador que, em alguma medida, cria direito. Quem cria direito também é o juiz. Eu sei que essa discussão é complexa, mas isso vem se refletindo em exames de ordem também. Ou seja, deem uma boa olhada nas súmulas dos tribunais superiores, especialmente nas súmulas vinculantes. Se der tempo, dá uma olhadinha nos informativos do Superior e do Superior Tribunal de Justiça. Direito do trabalho, importantíssimo, as súmulas do TST. Sem trabalhar com as súmulas do TST, você simplesmente não resolve uma parte importante da prova de direito do trabalho. Costumo dizer que vai cair na tua prova algo em torno de 10% desse direito jurisprudencial. Você resolve algo em torno de 10% da tua prova, dando uma olhada nas súmulas, dando uma olhadinha ali nos informativos. Então, também no estudo particular que vocês vão ter, escolham, deixem um tempinho para dar uma lida aí, especialmente nas súmulas. Se der um tempinho para ler os informativos, também vale a pena, mas especialmente nas súmulas. Isso vem caindo. Não é só na prova de civil, muito pelo contrário. Prova de penal, prova de processo, seja o penal, seja o do trabalho, seja o civil, né? Direito do trabalho, cai muito esse chamado direito jurisprudencial, né? Então dá uma boa olhadinha nas súmulas dos nossos tribunais superiores. Isso vai fazer com que vocês acertem algumas questões, tá certo? Bom, e uma outra coisa. Talvez a observação mais importante dessa parte aqui da nossa conversa. Uma coisa é você saber a matéria, outra coisa é você saber responder à questão cobrada. São coisas diferentes. Pode parecer contraditório o que eu estou falando aqui para vocês, mas são coisas diferentes. Uma coisa é você estudar a matéria, uma coisa é você conhecer a matéria. Outra coisa bem diferente é você resolver questões de concurso, de exame de ordem. Me lembro, quando eu comecei a dar aula aqui no curso, o professor Luiz Carlos me pediu para eu preparar uma aula de Direito das Obrigações. Eu tinha algo em torno de 4 horas para falar sobre todo o direito das obrigações, algo quase que impossível. O que eu fiz? Eu peguei e preparei uma aula com os principais pontos. Um dia antes dessa aula, o professor Luiz Carlos me envia as questões. Quem estava elaborando essa prova, eu não me lembro se era a própria FGV, enfim, era uma instituição, uma dessas instituições que elaboram provas de concurso. Ele me mandou as questões. Quando eu peguei aquelas questões, eu já estudei Direito Civil, toda a faculdade, estava terminando meu mestrado, estudava algo em torno de 7, 8 horas por dia de Direito Civil. Quando eu pego aquelas provas, eu leio as provas e digo, meu Deus, o que é isso? Eu não sei responder isso aqui. Por quê? Porque uma coisa é conhecer a matéria, outra coisa é você saber o que o avaliador quer que você responda. Hoje, pessoal, eu já até imagino como é o avaliador ou os avaliadores da FGV, porque eu sei exatamente o que ele está cobrando na questão. Eu sei qual é a bibliografia que ele trabalhou ou que ele leu, pelo tipo de pergunta que ele coloca e como é que eu consegui todo esse, digamos assim, esse background. Como é que eu consegui tudo isso? Analisando as questões dos últimos concursos. Aonde eu quero chegar com isso? Pessoal, não esqueçam, tem que fazer as provas dos últimos exames. Peguem as provas dos últimos exames e não peguem só aqueles últimos exames que foram feitos pela FGV, principalmente os que foram feitos pela FGV. Peguem os outros que tinham sido feitos pela CESP também, ainda que as questões sejam um pouco diferentes, guardam alguma semelhança. Peguem as últimas questões, resolvam as questões. Aqui no curso, nos nossos cursos, aqui nós sempre temos simulados, o porquê do simulado. O simulado é absolutamente importante para a pessoa chegar e sentir o que é que ele vai passar no dia da prova. O simulado também é importante porque o sujeito chega e diz, olha, essa é a questão que pode cair. A FGV, ela não repete questões, mas repete matérias. Então, existem matérias que acabam sendo repetidas. E por quê? Porque existem matérias, veja, o exame é o exame de ordem. Então, evidente que o avaliador vai puxar a brasa para aquilo que é mais importante para um advogado. Deveria fazer isso, pelo menos. Então, muitas matérias se repetem. Exemplo, quando eu estou dando uma aula de direitos reais, uso capião é uma matéria que é
importantíssima que habitualmente aparece nos exames de ordem.